Olá, queridos amigos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Bom, esse é um culto que eu estou fazendo aqui só para as pessoas que estão em casa, devido ao problema técnico da internet que nós tivemos nesse último culto online que estava fazendo. Eu tive que prosseguir com o culto com o povo aqui na igreja, mas eu gravo essa mensagem para quem está em casa, seja você membro da nossa igreja aqui, sede de Pinheiros, ou seja você quem for, seja bem-vindo a esta mensagem. O título dessa mensagem é Um Novo Ano, Uma Nova Postura. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1. E eu quero transmitir essa mensagem a vocês, porque eu tenho total certeza que vocês serão grandemente abençoados, assim como foram nos cultos que nós fizemos aqui na igreja, e Deus abençoou de uma maneira extraordinária. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que por concupiscência há no mundo. Então prestem atenção bastante em algo muito importante, aqui principalmente no versículo 3, que diz: visto que com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então, bem que piedade muitas vezes ela é mal traduzida por nós, mal interpretada por nós. Nós achamos que piedade é uma pessoa que tem piedade, uma pessoa que tem compaixão dos outros, é alguém que anda com aquela comiseração. Na verdade, piedade é vida com Deus. Piedade é uma vida de entrega, de ser servos de Deus. E isso é a piedade. E quando a Bíblia fala que nós temos tudo no que diz respeito à vida, essa vida é natural, e à piedade, a vida espiritual, a vida com Deus, a comunhão nossa com Deus. Então, visto que segundo o divino poder de Deus, nós já temos o que nós precisamos para passar 2021 com tudo o que nós queremos, ou nós planejamos, ou colocamos diante do Pai, para recebermos tanto da vida natural quanto da vida espiritual. Vida natural você pode incluir o seu casamento, você pode incluir a sua vida emocional, o seu namoro, noivado, você pode incluir a sua família, a sua saúde, as suas finanças e tudo o que aqui na terra nós precisamos da ajuda e do poder de Deus, Ele já nos deu, tudo o que precisamos. E também a piedade, tudo o que nós precisamos para manter uma comunhão com Deus, tudo o que nós precisamos para manter uma vida de intimidade com Deus, Ele também já nos deu. O Espírito Santo, o Consolador, a sua glória, a sua graça abundante em nossas vidas e corações, tudo o que precisamos Ele já nos deu. Então, quer saber de uma coisa? Se nós venceremos em 2021, sim ou não, essa resposta somos nós quem damos, porque tudo o que nós precisamos para vencer na vida natural ou espiritual, o Senhor já nos deu. Eu lembrei ao povo hoje de uma parábola que Jesus contou, de uma forma que Jesus quis mostrar para as pessoas, comparando o reino de Deus com a vida aqui na terra. E ele disse: o reino de Deus é semelhante, isso está em Mateus capítulo 22, ele disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que decidiu fazer uma festa para as bodas do seu filho. E a Bíblia diz que de repente ele arma essa festa, essas bodas, e chama os seus convidados. Mas esses convidados rejeitam o convite e não aparecem na festa. Então ele manda alguns funcionários irem atrás dos convidados. Alguns funcionários vão para casa, outros vão descansar e desistem do propósito pelo qual eles saíram. Outros, por chamarem os convidados, são espancados e mortos. E a Bíblia diz que, ao ver isso, então o pai manda convidar a todos, os bons e os maus. Quem estiver na rua, chame eles e tragam eles até as bodas do meu filho. Jesus, ou o Senhor, estava querendo dizer, Jesus mesmo, estava querendo dizer dessa parábola, dessa analogia ao reino de Deus, de que o Pai é esse, Deus é esse que preparou as bodas. O Filho é quem iria festejar as bodas, o casamento do Cordeiro com a igreja. Os convidados, os primeiros convidados eram os judeus, aqueles que já eram os convidados de elite para poderem fazer parte dessa festa, mas eles recusaram. Os judeus recusaram a Cristo, recusaram o amor de Deus,
por intermédio de Jesus Cristo. Então ele manda os funcionários convidá-los pessoalmente e muitos desses funcionários são espancados, como os profetas, como os discípulos que saíam falando de Cristo aos judeus e muitos deles morreram, muitos deles se tornaram mártires ou ainda outros desistiram, como Judas, que acabou se perdendo no caminho. Então Deus diz, ok, então chame todas as pessoas, os bons e os maus. Os bons e os maus somos você e eu, que não estávamos no plano inicial de salvação de Deus através do povo dele, de Israel, mas fomos enxertados nesta videira, fazendo hoje parte presente e fixa do propósito de salvação de Deus, de toda a terra. E assim nós entramos nesta. Só que Jesus diz que quando estava no meio da festa, ele encontrou um homem que não estava ultrajado das vestes nupciais, ou seja, não estava com vestes para estar numas bodas. E é perguntado a ele, cadê as suas vestes? E ele emudeceu, não soube o que responder e foi lançado para fora dessa festa. Somos nós que temos total direito de alcançar tudo o que Deus fez por nós por intermédio de Cristo, porém precisamos estar com as vestes limpas, precisamos estar preparados para participar deste grande dia como igreja do Senhor. E ele termina essa parábola dizendo, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E aqui a gente começa a entender que, ao contrário de que muitos pensam, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fez acepção de ninguém. Olhando para aquela pessoa que foi boazinha, eu vou dar uma bênção para essa, vai ter um ano péssimo. Esse aqui não me obedeceu, então ele vai passar um ano terrível. Na verdade, não. Se Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida natural e à vida espiritual, cabe a nós termos uma vida digna para receber todas essas bênçãos. E quando a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos, quer dizer que muitos entram, ou na verdade todos, toda a terra foi convidada a aceitar a Cristo e a viver o plano de salvação de Deus. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todo ser humano seja salvo. Porém, escolhidos, ou as pessoas que conseguem esse intento, são as pessoas que passam pelo critério da palavra de Deus, de permanecermos firmes com o Senhor. Então, na grande realidade, eu dei o exemplo aqui na igreja, todos já participaram algum dia na sua vida de uma entrevista de emprego. E numa entrevista de emprego, não se chamam somente quem eles querem contratar, eles chamam todas as pessoas. Quem entrega, muitas vezes entrega um currículo, eles fazem, claro, que uma pré-seleção dos melhores ali que cabe mais à empresa, e eles chamam sem conhecer ninguém. E todos esses que são chamados para uma entrevista, mas nem todos são escolhidos para trabalharem na empresa. Só aqueles que a empresa encontra o melhor tipo de funcionário que serviria para aquele local. A verdade é que nós somos chamados para desfrutar do melhor que Deus tem para nós nesta vida natural e na nossa vida espiritual em comunhão com Ele. Porém, eu tenho que passar, não é por uma entrevista, não é num teste de qualidade, mas é justamente passar por dentro da palavra de Deus e me achar digno, me achar apto de viver tudo aquilo que Deus quer me dar. E eu fui para o Salmo 78 e peço que vocês vão comigo para o Salmo 78, porque aqui a Bíblia fala algo interessante. Eu quero toda a sua atenção nesse momento, por gentileza. Se você estiver se distraindo com o celular, pare agora. Se alguém estiver falando com você, peça silêncio, por gentileza. E entenda bem que aqui vem uma mensagem muito importante, porque o tema da mensagem é um novo ano, uma nova postura. E eu quero te mostrar qual é a sua postura mediante 2021 para você viver tudo o que já está preparado para você na vida natural e na sua vida espiritual, para você estar bem com Deus, cheio do Espírito Santo e com boas palavras de Deus na sua boca e no seu coração, e também estar bem com a família, casamento, vida sentimental, emocional, psicológica, saúde financeira e tudo o que nós precisamos para estar bem aqui na terra. O Salmo 78, no versículo 65, Salmo 78, versículo 65, diz assim o texto sagrado: Então o Senhor despertou de um sono, como de um sono. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho o excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Deixa eu explicar e contextualizar vocês. O Salmo 78 já fica de lição de casa para você, terminando o culto, lê-lo. Ele é um salmo que parece grande, mas ele é sobre um tema, um assunto só, então você lê ele super rápido, e ele fala sobre as diversas tentativas de Deus de salvar o povo, de ajudar o povo, e todas as vezes que o povo rejeitou sua ajuda. Então aqui ele fala, é como se Deus tivesse despertado de um sono. Chega, eu quero
quero abençoar o meu povo, eu quero que meu povo tenha a vida abundante que eu tenho para eles, mas parece que eu falo que eu sou o Deus deles, eles fundem um bezerro de ouro e eles dizem que é esse agora o Deus deles. E eles vão lá e eu oro, eu busco a ajuda deles ali para poder cumprir as minhas promessas em relação à santidade, em relação às coisas que devem ser buscadas e feitas, e eles relaxam. Eu mostro a minha fidelidade para eles, e eles rejeitam a minha fidelidade. Então a grande verdade é que nós precisamos compreender a nossa situação. Deus quer que você tenha um ano maravilhoso. E eu não estou falando que esse ano, ser bom ou não, está condicionado ao fim ou à continuação até a piora dessa pandemia. Deus não está condicionado a uma pandemia. Deus não está olhando para a situação que o mundo está vivendo e dizendo, eu não posso abençoar os meus filhos porque eles estão em meio a uma pandemia. Como isso é possível? É possível porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz todas as coisas. Ele tem o poder que nós precisamos para nos ajudar em todas as coisas. Então o que você e eu precisamos é entender que Deus quer nos abençoar. E olha só o que a Bíblia diz, no versículo 67, perdão. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Deus escolheu da tribo de Judá para ali vir Davi e cumprir essa obra que ele fala nos próximos versículos sobre Davi, e da linhagem de Davi vir Jesus. Deus elegeu. Deus escolheu a tribo de Judá para nos enviar o Salvador de toda a humanidade. A grande verdade, meus irmãos, e o que nós devemos colocar no coração é que antes de escolher a Judá e ter um propósito para ele ter escolhido Judá, ele rejeitou duas situações. Primeira, a tenda de José e a outra, a tribo de Efraim. Por que Deus as rejeitou? Eu não vou agora abrir a Bíblia, mas eu vou dar a passagem para você ler, mas o primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, dos versículos 15 ao 22, a Bíblia conta a história, isso na verdade é o final, esses versículos que eu te dei, é o final dessa história que eu vou te contar agora. A história dos filhos do sacerdote Eli. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que eu acho que todo mundo sabe, quem já conhece, tem um pouco mais de conhecimento da Bíblia, sabem que eles foram 2 pestes. Foram 2 pessoas que fizeram de tudo menos servir a Deus e servir a Eli com todo o coração. A tenda de José, que a Bíblia diz que Deus rejeitou, além disso, rejeitou a tenda de José. Essa tenda de José era um nome dado ao tabernáculo de Moisés. Com o passar dos anos, a tenda de José passou a ser chamada tabernáculo de José, obviamente, ou muito provavelmente, por homenagem a José, o grande homem de Deus que ele foi, salvando assim a sua família, levando e se tornando governador de todo o Egito. Então ele recebeu esse apelido de tenda de José. Porém, lá dentro do tabernáculo de Moisés, ou a tenda de José, ficava a arca da aliança, a arca do tesouro de Deus, onde simbolizava a presença de Deus no meio daquelas pessoas. Hofni e Finéias se viram numa grande adversidade, porque os filisteus se levantaram contra Israel e eles começaram a perder a batalha. Israel começou a perder a batalha. E o grande problema, a grande questão, na hora que eles falaram, e agora, o que nós vamos fazer? Vamos trazer a arca do tesouro, a arca de Deus, para o meio dessa batalha. Deus vai nos livrar dos inimigos. Só que eles se esqueceram que Deus não é jogado numa batalha se você não está com Ele. Deus não é um gênio de uma garrafa ou de uma lâmpada que você esfrega quando você está precisando, está em apuros. Ele aparece, concede 3 desejos e volta para essa lâmpada. Deus é um Deus que pede a nós uma comunhão. E o povo não estava em comunhão, mas muito menos Hofni e Finéias. E eles pegam a arca indevidamente da tenda de José, levam até o meio da batalha, fato, e quando essa arca é levada, os filisteus temem muito. Eles dizem, agora nós perdemos a batalha, porque eles chamaram a arca da aliança e Deus vai nos destruir. Mas eles dizem, mesmo assim, vamos lutar, nós somos homens, então se vamos morrer com dignidade. E mesmo assim os filisteus enfrentaram Israel, e não poderia ter acontecido outra coisa. Israel perdeu a batalha, e perdeu porque aquela arca representava a presença de Deus, mas não era um amuleto. Deus não morava ali dentro daquela arca, ou estava preso dentro dela. Deus quer um compromisso com ele. E acontece que você vai ler dos versículos 15 ao 22 do capítulo 4, do primeiro livro de Samuel, que quando um dos soldados conseguiu fugir,
Ele chegou até Eli e ele chegou com a seguinte notícia: sacerdote, tenho uma péssima notícia para te dar. Em primeiro lugar, os filisteus se levantaram contra Israel, começamos a perder a batalha. Seus 2 filhos, Hofni e Finéias, pegaram a arca do tesouro, levaram para o meio da batalha. Os filisteus venceram a batalha, mataram os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, e roubaram a arca da aliança. A Bíblia diz que o sacerdote Eli estava com 98 anos de idade, cego, velho e gordo. A Bíblia diz que ele estava muito pesado. E quando ele recebeu essa notícia, principalmente do roubo da arca da aliança, ele caiu para trás na cadeira que estava, quebrou o pescoço e morreu. A nora do sacerdote Eli estava para dar à luz, estava chegando os dias dela dar à luz, do marido dela, no caso o Hofni. E de repente também chega a ela a notícia de que o marido dela estava morto, de que o sogro dela estava morto, que era o sacerdote de Israel, e que a arca da aliança tinha sido roubada. Ela naquele momento, ela passa tão mal que naquela hora ela tem o filho, e antes de morrer, até as mulheres, as parteiras tentaram animá-la: não, você já teve o filho, você está bem, seu filho também está bem, sobreviva. E ela só disse: olha, o meu último desejo é: deem o nome do meu filho de Icabô. Icabô significa a glória de Deus se foi de Israel. Deus não pegou a linhagem, esta linhagem de José, para trazer a nós Jesus Cristo, justamente porque a arca da aliança havia sido roubada e a glória nesse período de Deus havia sido retirada de Israel. O que isso significa para nós? Significa que para eu não ter as bênçãos de Deus rejeitadas em minha vida, eu não posso me abster da presença do Senhor. Eu não posso abandonar a presença do Senhor, porque se eu abandono a presença, eu também abandono a glória. E na glória está a cura, está a libertação, transformação, salvação, mudança comportamental, bênção matrimonial, bênção na saúde e tudo o que nós precisamos. Paz de espírito, uma paz para o nosso ser, tudo isso está na presença de Deus. E Deus não seguiu a tenda, rejeitou a tenda de José, porque dali a glória dele foi retirada. Pela irresponsabilidade de 2 pessoas, Hofni e Finéias. Porém, o sacerdote Eli tinha uma parcela de culpa nisso, obviamente, porque ele chamava os filhos, ele dava bronca, mas muitas vezes fazia vista grossa. E olha só que tragédia, uma tragédia anunciada. Israel perde a batalha, os 2 garotos morrem, a arca é roubada, ou seja, aquilo que representava Deus em Israel é roubado. O Eli não aguenta, ele morre em um incidente melhor. A nora dele recebe a notícia, tem um filho, dá o tempo de dar o nome do filho, o pior nome que se podia dar para uma criança, e ela morre em seguida, tudo por causa da irresponsabilidade de abandonarem a presença de Deus. Quer ter um ano abençoado? Quer ter um ano fantástico? Quer ter um ano onde tudo que está preparado, como Pedro disse, para você na sua vida natural e sua vida espiritual darem certo? Então não abandone a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, você não tem a glória de Deus. E se você não tem a glória de Deus, você não tem nada. O segundo ponto que a Bíblia diz é que ele rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Nós sabemos que Israel foi dividido em 12 tribos, e a tribo de Efraim também não foi escolhida, também foi rejeitada. E eu peguei um versículo que ilustra bem isso, no próprio Salmo 78, nos versículos 8 e 9, nos dá uma dimensão de um dos motivos pelo qual a tribo de Efraim também não foi escolhida para descender à chegada de Jesus Cristo. O versículo 8 diz assim: se não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus, os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Entenda bem uma coisa, meus irmãos, que eu vou falar para vocês. Não adianta nós estarmos prontos para a batalha. Não adianta nós estarmos armados, palavra no coração, Bíblia na mão, se quando chegar o dia da luta nós fugirmos dela. Tem 2 tipos de nós cristãos lutarmos nessa vida. A primeira luta é como aconteceu com Josafá. Josafá orou a Deus, Deus mandou um profeta e disse a Josafá: Josafá, não faça nada. Mande os teus soldados irem até o campo de batalha e digam para eles não desembainharem a espada, porque essa guerra não é sua, essa guerra é minha, disse o Senhor. E à vista de todos, sem que eles tirassem a espada da bainha, Deus destruiu os inimigos.
Porém, por um outro lado, nós vemos Moisés e Josué em uma batalha, onde Moisés sobe o cume do monte, ora a Deus sem cessar, as suas mãos pesam, então Arão e Hur, cada um deles coloca uma cadeira, senta Moisés e segura cada um de suas mãos segurada numa pedra, preso numa pedra, para que as mãos deles estivessem erguidas, porque com as mãos levantadas orando, o povo prevalecia, com as mãos abaixadas o povo perdia. E Josué estava onde? Lá embaixo, no campo de batalha, lutando. Então, tem batalhas que Deus vai dizer, essa batalha é minha, eu resolvo, eu sou o Deus do impossível. Tem batalhas que Deus vai dizer, eu te armei, eu te preparei, vai que eu sou contigo nessa batalha. Só que nenhuma e nem a outra situação nós podemos fugir. A grande verdade é que nós tivemos um 2020 muito conturbado, um 2020 de pandemia, um 2020 onde muitos se assustaram. 2020 é onde muitos fugiram dessa batalha, não contra o coronavírus, que a nossa batalha contra o coronavírus é usar máscara, distanciamento social, é álcool em gel, lavar as mãos frequentemente, não conversar com quem tem suspeita e estar ligado, né, com todas essas questões e tudo que você já sabe. A gente não pode matar o vírus, ainda nem existe uma vacina 100% eficaz contra ele, só que a nossa batalha é muito maior do que contra o vírus. A batalha foi contra a depressão. A batalha não foi contra o vírus, mas o vírus talvez tenha tentado trazer uma opressão muito grande. O isolamento trouxe tristeza, trouxe afastamento da igreja. As pessoas, muitas delas deixaram de frequentar a igreja e não deixaram de frequentar aqui, mas também nem estão mais assistindo os nossos cultos online, ou que seja o nosso, seja o show da fé, já não estão mais na presença de Deus. A nossa luta não é contra o coronavírus. A nossa luta não é contra a Covid-19 ou contra o vírus dos chineses. A nossa luta é contra a depressão, é contra a falta de fé, é contra a ansiedade, é contra coisas que vão destruindo o nosso coração e são muito mais poderosas do que esse vírus. A grande questão é que Efraim, a tribo de Efraim, não foi escolhida pelo Senhor para vencer essa guerra, porque essa tribo de Efraim acabou abandonando a batalha. Eles estavam preparados, eles estavam armados, e a Bíblia diz que eles estavam, os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Vou falar uma coisa que o pastor Jaime sempre diz: eu não vou sair à rua procurando gigante, mas se esse for um ano em que o gigante se levantar, eu estou pronto em nome de Jesus. O Senhor é comigo para me ajudar a vencer essa batalha para a glória de Deus. Então, das duas situações que foram rejeitadas, a tenda de José, porque abandonaram a presença de Deus, automaticamente a glória de Deus foi-se de Israel. Aqui Efraim foi rejeitado, porque era um povo armado, um povo preparado, mas um povo medroso. Vocês se lembram quando Gideão reuniu um exército de 32 mil homens? A primeira safra que Deus cortou dos 32 mil homens foram os medrosos. Deus mandou Gideão dizer: quem estiver medo ou com receio da batalha, pode voltar para casa. De 32 mil pessoas, 22 mil foram embora. Sobraram 10 mil homens. E dali ele fez aquela divisão, 9.700 homens beberam a água de um jeito, os outros 300 de outro. Deus mandou os 9.700 irem para casa e ficou com os 300 e assim venceu aquela batalha, porque Deus estava nela. Deus está querendo dizer para você: não é um ano de medo, não é um ano de espalhar terror, não é um ano de você ficar em casa temeroso e abandonar a sua fé, abandonar a sua igreja, abandonar a confiança em Deus, mas é um ano para você enfrentar o que quer que venha a acontecer ou se levantar contra nós. É um ano para você determinar: eu vencerei em 2021. Ou Deus vence essa batalha, ou Ele coloca, como Efésios 6, a armadura do cristão, me dando a espada da palavra da verdade. Eu vou para essa guerra e eu vou vencer em nome de Jesus. Só que por fim a gente vê que Deus rejeitou, deixa eu voltar na passagem, além disso rejeitou a tenda de José, já expliquei por quê. Ele não elegeu a tribo de Efraim, uma tribo medrosa, mas antes elegeu a tribo de Judá, o Monte Sião que ele amava. Eu vou com você agora para Gênesis, capítulo 29, que vai falar sobre o nascimento de Judá. O quarto filho de Jacó com Lia. Não foi com Raquel, foi com Lia. E dali Deus deu uma bênção poderosa por causa de uma postura que essa mulher tomou. E essa postura eu vou encerrar a mensagem com ela. Gênesis capítulo 29. Aqui eu vou começar lendo a partir do versículo 30.
Mas antes de ler, deixa eu te contar, só contextualizar também, para quem está chegando agora e não entende, talvez não tenha tanto conhecimento assim da Bíblia. Jacó era um servo de Deus e ele foi até a casa do seu tio Labão, e ele chega ali para poder aproximar a família, e ele se apaixona pela filha de Labão, chamada Raquel. Ele se apaixona loucamente por Raquel. E ele diz para o seu tio, eu quero casar com a Raquel. E ele fala, tá bom, mas você vai ter que trabalhar para mim. Ele fala, tudo bem, quanto tempo você quer que eu trabalhe? 7 anos, eu trabalho 7 anos, acabados 7 anos eu caso com ela? Sim, ok, contrato fechado. E Jacó começa a trabalhar por Raquel. Ele trabalha, passam os 7 anos, ele chega o dia do casamento, e a hora que ele levanta o véu, isso é uma maneira mais teatral de poder dizer, mas ele levanta o véu dela e vê que não era a Raquel, era a Lia. Lia era a irmã mais velha de Raquel. E na hora ele diz, tio, você está de brincadeira comigo? Eu quis me casar com Raquel, trabalhei 7 anos da minha vida pela Raquel e o senhor me dá filha errada? Ele diz, não, você passou 7 anos aqui, mas você não entendeu a cultura do nosso povo. Aqui vai primeiro a mais velha, senão ela vai ficar encalhada para sempre. Você casa com a mais velha, você quer a Raquel? Mais 7 anos de trabalho. O Jacó amava tanto a Raquel que ele disse, ok, leva as duas e mais 7 anos eu trabalho para o senhor. Ele trabalhou durante esses outros 7 anos. A gente fala muito sobre o romance, sobre o amor incondicional entre Jacó e Raquel, e a gente se esquece de falar da pobre coitada da Lia. Aquela mulher que ela era mais velha, já era rejeitada por ser mais velha, ela é forçada a se casar com um homem que aparentemente não a amava, ela se casa com ele junto com a sua irmã, aquela por quem o marido dela, no caso, estava apaixonado, e viu o seu marido trabalhar 14 anos pela mulher que amava e desprezando completamente a Lia. Só que a Bíblia diz que Deus teve misericórdia dessa mulher e permitiu que esta tivesse filhos enquanto Raquel era estéril. E ela faz um propósito. Olha só o que diz em Gênesis 29, versículo 30. Diz assim, versículo 30. E entrou também a Raquel, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, Jacó... Isso, versículo 30. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Tá aqui eu já falei para você. E concebeu Lia, e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. O objetivo de Lia era conquistar o amor daquele com quem ela tinha se casado. E de repente ela tinha uma vantagem sobre a irmã, uma pequena vantagem de poder dar filhos para o marido, o que era algo extremamente honroso para o homem ter filhos naquela época. E ela disse, eu vou dar, ele ama demais a Raquel, mas a hora que eu aparecer com o primeiro filho para ele pegar nos braços, ele vai se apaixonar por mim. Mas não foi o que aconteceu. E ela tentou a segunda vez. Versículo 33. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida e me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Então ela disse, eu dei 2 filhos para ele. Deus viu que eu continuei, dei um filho para Jacó, ele continuou me desprezando e ele foi e me deu mais um filho. Agora meu marido me ama. Não. Versículo 34. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Ela disse, agora é 3. São 3, eu dei 3 filhos para meu marido. Essa é a hora de eu ser amada. Agora, se eu não era antes, agora eu vou ser amada, ainda vou ser mais amado do que ele ama a Raquel. E não foi o que aconteceu. Só que olha que esplêndido o próximo versículo que nos mostra algo muito importante, versículo 35. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, desta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. Ela teve o primeiro filho com a intenção, com o objetivo de ganhar o amor do marido e não deu certo. Ela deu o segundo filho com o mesmo objetivo e também não deu certo. Ela teve o terceiro filho com o mesmo alvo e não deu certo. No quarto, essa mulher disse, eu não vou dizer que agora ele vai me amar, agora eu dei 4, agora ele tem, agora não é possível, é a última chance. Essa mulher disse, dessa vez eu louvarei ao Senhor. Desta vez eu não vou ficar triste, dessa vez eu não vou murmurar, dessa vez eu não vou buscar loucamente a paixão do meu marido. Dessa vez eu não vou forçar as coisas para darem certo. Dessa vez eu vou louvar a Deus. E colocou o nome do seu filho
Judá. Judá foi o mesmo que, quando seus irmãos tramaram aquele plano maligno contra José, quando eles intentaram matar José, Judá disse: não vamos matá-lo, não vamos fazer isso, vamos vendê-lo aos ismaelitas e deixa ele lá, ele não vai voltar mais para casa mesmo, a gente vai conseguir o que a gente queria, pela inveja que eles tinham de José, mas não vamos matá-lo. E quando a Bíblia diz que ele passou por lá e teve o caso lá com a mulher e ele foi injustiçado e foi para a cadeia, na cadeia disseram que iam lembrar dele, não lembraram, e toda a história de José, e José foi levantado governador do Egito, passaram os 7 anos de fartura que ele tinha já revelado o sonho de Faraó, chegaram os 7 anos de fome, a família de José vieram a ele, não sabiam que ele era o governador de todo o Egito, e quando chegaram lá ficaram pasmos. E qual foi a resposta de José? Meus irmãos, não fiquem tristes pelo que aconteceu, porque não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi o próprio Deus, porque com isso eu revelei o sonho de Faraó, eu entendi que teríamos 7 anos de fartura e 7 de miséria, nos de fartura trabalhamos e nos 7 de miséria nós somos fartos. Podem vir, chame o pai, chame a família toda, vocês vão ficar com a gente com essa prosperidade. Quem que mandou José para ser escravo? Tirando Deus? Judá. A mudança de postura da mãe de Judá, a Lia, e de Judá nessa situação, entre outras, fez ele ser escolhido para descender de Jesus. Qual é o seu papel nessa situação? Como que eu sou não só chamado para viver um ano de 2021 maravilhoso, mas como que eu sou escolhido para conseguir isso? Como que eu consigo alcançar isso? Primeiro, não faça como aconteceu na tenda de José, não largue a presença de Deus. Não abandone a glória de Deus por nada. Esse é um ano para você agarrar na presença de Deus. Eu preciso ensinar a você como ficar na presença de Deus. Eu preciso falar sobre oração, sobre devocional diário, sobre oração diária, sobre leitura da palavra, sobre jejum, sobre santidade. Eu acho que não. E se era necessário falar, eu já falei. Não abandone a presença de Deus em 2021, como muitos abandonaram em 2020. Segundo ponto, não procure batalhas. Mas se elas aparecerem, lute em nome do Senhor. Porque como é que eu quero dizer que eu sou um soldado de Cristo, que eu sou mais que vencedor, que eu sou alguém cheio de vitória, sendo que essas 3 situações, para eu vencer, dependem de uma batalha. Não é que eu vou pedir para Deus, manda uma luta para eu dar um testemunho aí, manda uma luta para eu vencer e poder gerar um testemunho. Não é forçado dessa forma, mas eu não vou atrás, mas se vier, eu tenho a armadura da fé para poder vencer essas ciladas do inimigo e transformar luta em testemunho. Não sai da presença de Deus, não perca a glória de Deus, não rejeite as batalhas ou não seja um medroso, não fuja das batalhas, lute, confie em Deus. Em terceiro lugar, mude a sua postura. Dessa vez meu marido me ama. Dessa vez meu casamento vai dar certo. Dessa vez ele foi embora, mas ele volta. Dessa vez eu vou ficar curado. Dessa vez eu vou prosperar. Dessa vez eu vou arrumar um emprego melhor. Dessa vez eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Dessa vez eu não aguento. Se acontecer mais uma vez de novo, eu não vou aguentar. Desta vez eu louvarei ao Senhor. Não fuja da presença de Deus. Batalhe as lutas que tiverem que ser batalhadas em 2021 pelo poder de Deus. E terceiro lugar, tenha um coração de adorador e não de murmurador. Dessa vez vai dar certo. Dessa vez, ou vai ou acabo com tudo. Dessa vez eu louvarei ao Senhor. Dessa vez, se acontecer de novo, eu separo. Dessa vez eu louvarei ao Senhor. Se meu filho fizer isso de novo, dessa vez eu não vou tolerar. Desta vez eu louvarei ao Senhor. Essa é a postura nova que temos que ter num ano novo para não repetirmos muitos dos fracassos que repetimos no ano passado. Tá certo? Nessa época do ano passado nem imaginaríamos o que era coronavírus. Ouvimos falar, a China lá está com problema de vírus lá, também eles ficam comendo uns bichos estranhos lá, isso aí é problema deles, a cultura errada deles, aí de lá veio. Brasil, estamos na situação que estamos, isolados, distanciados, e sem expectativa lá de fora do que vai acontecer. Mas a nossa esperança está em Deus. Mude a sua postura. Não é dessa vez, se acontecer de novo eu não vou para a igreja. Dessa vez eu vou ficar em casa, dessa vez não vai dar certo, dessa vez o pastor que não fez, o obreiro que me enganou, ou isso, aquilo, outro. Desta vez eu louvarei ao Senhor. Quer um ano produtivo? Quer um ano abençoado? Quer um ano cheio do poder de Deus? Então mude a sua postura diante da postura que você teve em 2020 para ter uma postura nova em um ano novo, em nome de Jesus.
Guarde essa palavra no seu coração para todo 2021. E eu tenho certeza que chegaremos no final desse ano declarando: eu venci em 2021. Pandemia acabou? Não acabou? Todo mundo vacinado? Todo mundo lascado? Não sei. Mas eu venci em 2021. Eu já profetizo isso para a minha vida, minha família, a tua vida e a tua família viverão o mesmo. Porque tudo que diz respeito, segundo o divino poder de Deus, tudo que diz respeito à vida natural e à minha vida de comunhão espiritual com Deus já nos foi dado pelo conhecimento de Jesus Cristo, conhecimento da palavra de Deus. Você conhece as Escrituras, use, não abandone a presença de Deus nem a glória de Deus. Não fuja de nenhuma das batalhas, mas enfrente-as corajosamente pelas armas da fé e adore. Tenha um coração de adorador. Essa vez eu não vou murmurar, essa vez eu louvarei o Senhor. Quero fazer uma oração por todos vocês agora. Essa é a mensagem que eu preguei o dia todo. Não sei se você está assistindo nesse domingo, se deu tempo de subir nesse domingo, que o YouTube às vezes demora, se deu tempo, amém. Se não, na segunda ou o dia que você estiver assistindo, membro, ovelhinha nossa aqui de Pinheiros, que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro por essa pessoa agora e eu clamo que o Senhor manifeste o teu poder sobre cada uma delas. Eu creio, Pai, que a tua palavra falou aos corações e eu te peço agora que o Senhor nos dê forças, Pai, forças para vencer as batalhas que nem sabemos quais serão, que iremos enfrentar em 2021. Mas, Pai, não nos deixe abandonar a tua presença, não nos deixe, Pai, por causa de tristeza, depressão, ódio ou qualquer outro sentimento, abandonar a presença do Senhor, como fizeram Hófni e Finéias. Largaram a tua presença no meio da batalha, foram mortos, o povo de Israel foi morto e a arca foi roubada. E aquela mulher, antes de morrer, a última palavra foi: a glória foi-se de Israel. Não, Pai, a glória não se foi, Pai. Naquela época sim, hoje não. A tua glória está sobre nós, a tua glória está sobre esta casa, a tua glória está com essa pessoa que ora comigo agora, a tua glória está sobre esta família, Pai, e ela vai preservar a tua glória, preservando-se na sua presença. Pai, nós não somos medrosos, temos que fazer tudo o que diz respeito às medidas de segurança contra esse coronavírus. Não vamos vacilar, vamos respeitar as normas, vamos obedecer o distanciamento, vamos fazer de tudo para não prejudicar a nós e nem outra pessoa. Somos portadores de boas novas e não carregadores ou transportadores de vírus. Temos que ter a palavra de Deus no coração, a palavra do Senhor no coração. Então, Pai, eu te peço, levante um povo corajoso, um povo que não vai ficar amuado com medo, mas vai se levantar, batalhar e vai vencer. Em terceiro lugar, Pai, eu te peço, levante um povo não murmurador, um povo que não vai desistir, porque dessa vez foi demais, dessa vez a dor foi grande, dessa vez o baque foi enorme. Não, desta vez eu louvarei ao Senhor. Que possamos te louvar todos os dias em nossas vidas de 2021 para vencermos neste ano em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma semana maravilhosa na presença do Pai. Que Deus os abençoe. Um beijo no coração e até os próximos cultos aqui em nome de Jesus.